Fala, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje divide aqui em 4 partes e vamos começar falando do Dilma, que tá passando vergonha no exterior. Gente, isso é uma nota interessante da BBC que mostra como foi a repercussão da viagem do Lula lá na Alemanha. Depois quero mostrar como os lulistas estão atuando para blindar a Braskem, blindar do problema que ela vem sendo aí investigada, inclusive tentar barrar a CPI. Quero comentar algumas coisinhas sobre a América do Sul, Maduro, bem rapidamente, falar mais especificamente sobre a Globo e tem mais algumas coisinhas para mostrar para vocês. E aí a gente vai entrar num tema muito importante, é um tempo que a gente não fala dele, economia. Deu errado, mas deu errado com força. Quero trazer alguns números para vocês e depois algumas análises. Tanto análises a nível de rede social, o que algumas pessoas estão falando, que eu acho que é bem relevante, e também algumas notas que saíram no consórcio, que inclusive são bate-papos com pessoas ligadas ao mercado, Faria Lima. Depois vamos falar rapidamente sobre a indicação do Dilma para o judiciário. Temos notícias positivas vindo do único homem que pode trazer notícias positivas, Jair Messias Bolsonaro. E aí o quarto tema, temos notícias realmente positivas. Fizeram alguns levantamentos nos últimos dias, pesquisas, e está demonstrando, por números, que o desgoverno derreteu. A imprensa crava que, inclusive, esse número bem pequeno que foi responsável, pela eleição do Dilma, não existe mais. O Dilma derreteu principalmente no Sudeste, que é onde foi que a diferença realmente ocorreu. E eu quero comentar sobre isso, mostrar outra análise de pessoas, inclusive ligadas a instituto de pesquisa, e a gente comentar mais algumas coisinhas. Mas vem comigo, que tem muita coisa pra gente comentar e vejam só. Parceiro problemático. Como imprensa da Alemanha vê visita de Lula a Berlim. Os petistas vendem a ideia que não, o gigante, o rei da diplomacia, o Lula vai ganhar o prêmio Nobel. Qual é a realidade? Passando vergonha no exterior. O brasileiro vive, liga a TV, é o tempo todo Globo, é o tempo todo mentiras, é o William Bonner lá passando pano, Miriam Leitão, a turma da Globo News. Mas a verdade tá aqui, gente. Alguém vai discordar da BBC? BBC é uma empresa internacional com braço em diversos países, uma gigante da comunicação. E o cara tá lá, ó, a ZDF, a maior emissora da Alemanha. Não foi a TVzinha de quinta categoria, não. É o equivalente à Rede Globo de lá. Então, da maior emissora, chamou Lula de parceiro problemático. O farol de esperança Lula, há muito venerado como uma estrela por muitos esquerdistas europeus, tornou-se há muito tempo um parceiro problemático. Só os esquerdistas europeus o levavam a sério e ainda assim era problemático. Todo mundo sabe por quê, o posicionamento dele em relação aos conflitos internacionais. Sabe, Lula faz uma pregação que é mística. Porque as pessoas que gostam do Lula, elas acreditam pelo que elas acham que o Lula é. Ele realmente não é. Sabe? É o lulismo místico, é o que tem no Brasil. A galera acha que o Lula é um grande líder, que vai acabar com a pobreza, que vai resolver a economia, que vai trazer a paz pro mundo. Eu não sei onde é que isso aí que acontece, né? Então, assim, é uma fé mística no Lula que não existe. Na mesma toada, o jornal Frankfurter, esse nome difícil, né? Enfim, um dos mais influentes do país questiona se a Alemanha pode confiar em Lula. Ninguém acredita. Para internacional. Motivo de piada o tempo todo. E ainda foi lá pra Copa falar vários absurdos. Quem vai falar sobre isso? Teve até uma nota da FPA contra o Dilma. Mas vejam só. Ainda viajando, sem descarado, não teve a cara de pau de falar em caixa preta. Eu tô nem aí porque ele falou de Bolsonaro, BNDES. Eu quero saber assim, desde quando o Lula descondenou, descriminalizou caixa preta? Porque até a última ordem, caixa preta é crime. Falar em caixa preta é crime. Quem falou isso foi a Marina Silva. Aí agora pode, porque é o Lula? Alguém vai perguntar aí pra Marina Silva o que ela acha disso? Esse é o grande questionamento, né? Porque ela viralizou nos últimos dias com aquela participação dela hipócrita na CPI das ONGs, passando pano pro inexplicável. E agora tá ali, ó, o chefe dela. Bolsonaro abriu a caixa preta e encontrou a cara dele, diz Lula sobre o BNDES. Não tira o Jair da cabeça. Vamos continuar. Abaixo, tá a notícia que a gente comentou no vídeo ontem. Executivos envolvidos com mina em Maceió integram o conselhão de Lula. Tá falando aqui da Braskem. Envolvida no possível
assim, no maior escândalo da história do planeta Terra, né? Um escândalo a nível urbano, né? Um escândalo ambiental a nível urbano. E aí, olha o que saiu acima na Globo. Governistas agem para barrar a CPI da Braskem, que opõe aliados de Lula. Os lulistas, né, que são os governistas, não querem que a CPI saia do papel. Tô com medo do possível desgaste. Desgaste a quem, hein? A quem, Lula? Cadê a preocupação com a mãe Gaia, com o meio ambiente, né, com a sustentabilidade? É isso aqui, pessoal. Olha pra esse absurdo. Os lulistas agora vão barrar uma CPI. Por quê? Os executivos são membros do conselhão do Lula? O que está acontecendo nesse país? O que é que está acontecendo nesse país? B3 decide excluir Braskem de índice de sustentabilidade da Bolsa. Esse escândalo está acontecendo, mas pelo menos desde 2021. Mas até agora, a Braskem está valendo índice. Qual índice? Olha aí. A medida entra em vigor a partir de sexta. Ações da companhia serão eliminadas do índice, que reúne empresas reconhecidas por boas práticas de ESG. Desde 2021, o escândalo, né, esse desastre ambiental está ocorrendo. E até agora ainda não tinha sido punida. Até agora! Tá esperando o quê? É porque agora ficou famoso, né? Agora voltou pros noticiários, já tá se falando de CPI, já tem assinaturas. Aí agora a BT falou, não, tá meio difícil, né? Tá meio difícil te manter por aqui. É uma piada. Esse país é uma grande piada. Esses indicadores são grandes piadas. E no Brasil você ainda vê, né? A B3 atua basicamente como um monopólio. Não tem concorrente. Não tem concorrente. Os oligopólios brasileiros é a realidade da nossa nação. Mas vamos lá. Nessa meia atuada, antes de mostrar o que a FPA falou do Lula, que é importante, empresa suspeita de comprar ouro ilegal debate sustentabilidade na COP. Olha a COP aí, vai vender um ano. Pois bem, a empresa lá, que foi suspensa no Pará pela justiça por suspeita de comercializar ouro do garimpo ilegal, tá dando aula de sustentabilidade na COP. E olha as palavrinhas mágicas. As atividades da empresa incluem debates sobre prática sustentável de mineração e tecnologias de rastreabilidade. Rastreabilidade é a palavra-chave que une todos os ditadores deste planeta Terra. Eles querem poder rastrear tudo que você faz em sua vida. Tudo. Mas tudo, do início até o fim. Rastreio. Tudo é rastreio, gente. É saber, por exemplo, de onde vem o e-mail, e para onde esse e-mail chegou, depois para onde esse e-mail foi, sua conta bancária, de onde o dinheiro veio, para onde o dinheiro vai, que dia chegou, que dia vai. Isso tudo tem a ver com rastreio. E eles tentam colocar rastreio na vida das pessoas em todos os âmbitos. Agora eles querem rastreio de vacas, de bois, para saber. No final do dia o que eles querem é o seguinte, ó. Você vai no seu mercado, você vai pegar uma plaquinha, e aí eles querem saber, na hora que você bater o código de barras, qual foi o boi daquela plaquinha, onde ele foi abatido, onde está a localidade, que é a empresa, quem foi que criou esse boizinho, de qual fazenda ele veio, que era o pai e a mãe, e fazer inclusive a árvore genealógica. Que é pra no fim do dia você chegar lá com o seu dinheirinho pra comprar, e você, na verdade, nem dinheiro vai ter mais, né? Porque agora é tudo digital. Na hora que você chegar lá pra tentar comprar, você não conseguir, porque o seu crédito de carbono já tá esgotado. Rastreio, rastreio, rastreio. Tudo é rastreio. Tudo é rastreio. Eu estou indo lá pra dar aula. Vou te ensinar a rastrear. É isso que serve a COP. É pra isso que serve a COP. Mas vamos lá. Falar dela também. Nota oficial. Alerta para discurso presidencial contra o direito de propriedade na COP28. Lula, diferente dos presidentes do mundo, ele vai lá para fora para humilhar o Brasil. Não porque ele passa vergonha, isso daí já era do pacote. É porque ele realmente critica o país. O Lula ataca o Brasil como ele atacou o Congresso Nacional. A turma tá muito preocupada com a história do raposa cuidando do galinheiro. Foi o que o Lula falou, né?
a questão do marco temporal. Outra fala, a FPA chama atenção para a gravidade do discurso do Lula durante a COP, né? Falando da questão do marco temporal. Enquanto todos os países do globo levam os exemplos de sustentabilidade, temos um presidente que criminaliza a representatividade máxima da produção brasileira, os deputados federais e senadores. Todo mundo é bandido, né? Só quem presta são os petistas. Aí a nota encerra falando o seguinte: ao afirmar que é só olhar a geopolítica do Congresso Nacional, que vocês sabiam que a única chance que a gente tinha era que foi votado na Suprema Corte, e é por isso que eu vetei, demonstra que sua intenção é governar com o Supremo Tribunal Federal em detrimento do diálogo com o parlamento. No alerta feito por Lula na COP28 sobre o aumento da extrema-direita no Brasil e no mundo, fica claro que a democracia petista não alcança a multiplicidade de opiniões, a liberdade de expressão e o futuro do Brasil, independente de partido, mas como nação. Isso já era óbvio há muito tempo. Como está reclamando? O Lula atacando os três poderes, atacando qualquer pessoa que não bata a continência porque ele diz. Mas, gente, muito mais importante, mas muito mais importante do que repudiar raposa cuidando do galinheiro, isso aqui demonstra, sabe, uma pobreza mental, me perdoa, da política nacional dos nossos parlamentares. O Lula vai para lá para defender que uma governança global deve ter o poder de impor decisões sem passar pelo parlamento e não tem repúdio. Lula falou isso esse ano 7 vezes. 7 vezes. Até o material que eu fiz, o pessoal do Brasil Paralelo usou segunda-feira na live lá que eles fazem. 7 vezes. Só esse ano. 7 vezes. 7 vezes. Organismo internacional impor regras sem passar pelo Congresso. E ninguém reclamou disso. Ninguém reclamou disso. Foram 7 vezes. Isso não é abolição do Estado Democrático de Direito? Não é? E essas decisões, se tiver algum problema, quem vai julgá-las? Vai ser a Justiça Nacional? Ou vai ser a Justiça Internacional? Vai passar também por cima do Poder Judiciário? Então, eu vejo uma oportunidade perdida. 7 vezes perdidas. Onde 7 vezes podiam se juntar a FPA com seus 300 deputados, senadores, e falar: o Lula está querendo dissolver o Judiciário e o Congresso. E deixa ele se explicar. Mas as pessoas estão preocupadas com a estética. Ai, raposa cuidando do galinheiro. É um negócio assim que eu falo, nossa, mas pelo menos reclamou. Pelo menos reclamou. Pelo menos reclamou. Mas o mais importante, 7 vezes neste ano, ninguém falou nada. Mas vamos lá. Tô ficando nervoso já, viu? Ai, respirar. Vamos voltar. Como é que eu não vou ficar nervoso aqui? É bem a da Rede Globo. Maduro tá aí, né? Fez um referendo. E aí? Vamos tomar ali o pedaço da Guiana, sim ou não, etc, tudo mais. Aí, olha essa manchete da Globo, ó. Após Venezuela convocar referendo sobre anexação da Guiana, presidente do território diz que não há nada a temer. Presidente do território? A Guiana não é mais um país? É um território? É meio estranho, né? Aí o Carlos Bolsonaro fala assim, ó. O Grupo Globo, tão prostituto, mas tão prostituto, que para pagar a conta do volumoso dinheiro que recebe para ser informativo do regime lulista, puxa saco de seu gigolô dando uma forcinha pro camaradão venezuelano, despervertendo a linguagem e a verdade contida nesta. A Guiana é um país, não território, como quer fazer crer a chamada do jornaleco. O truque é velho, o Globo sabe que boa parte da população só lê a manchete. Território dá a impressão a quem lê de área sem autonomia, sem soberania, passível de anexação, porque pode mesmo pertencer a uma unidade territorial bem definida, um país, por exemplo. É esse tipo de perversão da linguagem que nos trouxe ao atual estado das coisas, o da tirania progressista sobre os mais diversos aspectos da vida cotidiana. Esta é a porcaria da Rede Globo. Menos mal, Globo vive pior
Fim de semana, né? Fim de semana de horror com pior audiência em 2023. Graças a Deus. Que isso possa se tornar uma realidade. Aí, pegando esse caso, juntando esse pacote, vai ver o Pondé. O lulista Pondé, que fez campanha pro Lula desde 2021, viu? Esse daqui não foi os últimos serão os primeiros, não. Esse daqui tava na primeira fila. Maduro da Venezuela quer roubar 2/3 da Guiana por conta de petróleo e outros quebrantos. Cadê os inteligentinhos pra criticar o Maduro? Já sei. Ele é de esquerda e amigo do Lula. Logo, ele pode. Olha lá, Globo. Ele pode. O Maduro pode fazer o que quiser. É amigo do Lula. Aí falando de amizade. Olha o jornalismo. Ah, meu Deus do céu. Leonardo Coutinho coloca aqui a nota da Folha de São Paulo. Antes de ler a matéria, dê uma olhada na nota de rodapé. Melhora muito a compressão. A manchete é, ó. Em cidade, os comunas, carros não têm motorista e delivery chega por drone. Uau, sensacional. Meu Deus, é muita tecnologia. Meu Deus do céu. É Nárnia. Aí tu vai ver o rodapé que o Coutinho falou. Os repórteres viajaram a convite da revista Beijing Review, que a revista é do Partido Comunista daquele país. Fala mal aí, vá! Fala mal aí pra ver se você volta! Sabe o que eu falo? Olha os jornalistas que foram lá. Danilo Verba, não sei quem é mais. Nossa gloriosa Patrícia Campos Melo. Será que isso daqui é uma matéria jornalística ou uma peça de propaganda? Não sei, né? Não sei. Aí, fã de propaganda. Lulista. A lulista, Fernanda Lima. Isso aqui nos joga no próximo tema. A turma tem muito dinheiro, né? E quando as coisas dão errado, eles capam o gato. Olha o que ela disse. Olha, porque Portugal? Como é que vai estar parado? Ai, gente, é muito gostoso aqui. É muito gostoso. Assim, né? A gente tá vivendo uma questão no Brasil um pouco complicada, né? Muita desigualdade, são muitas questões, assim, né? Quem nunca viveu no Brasil não percebe quando vocês dizem isso de vir morar para cá e do descanso que é viver cá, não é? A gente viver sem medo, né? E essa questão que vocês estavam falando aí de ser pública, né? Eu tenho 3 filhos, o Brasil tem muito essa coisa da exaltação da fama, né? Da celebridade. Então, foi mais para resguardar eles, trazer meus filhos para um lugar onde eles possam. Filho dela, né? Cuidando dos filhos dela, passear, andar na rua com segurança. Ela tem tudo. A turma quebra o Brasil, faz o L, quebra o Brasil e aí vai curtir a vida doidado. No exterior. Dinheiro não falta dinheiro, né? E vamos falar um pouco sobre isso. É por isso daqui, ó. A Fernanda Lima deixa o Brasil. Também. Cesta de Natal com 10 itens está quase 10% mais cara que em 2022. Pobre não come cesta de Natal, né? Pobre não merece ter Natal. Pobre não merece. Não merece. Diria Miriam Leitão. Sul e Nordeste são as regiões que tiveram o maior aumento. Que pena. Né? Que pena. Fala assim. Mas realmente é pra ter pena. É desesperador. Diesel e gás de cozinha devem ter alta de impostos em 2024. Massa. Mercado revisa para cima a projeção para a inflação em 2023 e 2024. Bom demais. Nossa. Com certeza a Miriam Leitão vai dar um jeito de elogiar. Ela vai elogiar, falando, não, com a inflação mais alta, as pessoas pagam mais impostos. Logo vai aumentar a arrecadação do governo. É tudo proporcional, né? Conta de luz deve subir até 10,4% no próximo ano, com peso dos subsídios. Aí, olha que coisa. Que coisa. Os números, esse aumento chama atenção. Por quê? Porque os reservatórios das hidrelétricas atingiram o maior volume dos últimos 14 anos. O maior volume. Nunca se teve tanta água nos reservatórios. Aí você pergunta, tá, mas e por que ter
um alto volume nos reservatórios deveria, sei lá, né? Por que tá chamando a atenção? Aí o Globo te responde, ó. Os reservatórios mais cheios deveriam resultar em energia mais barata em razão da menor necessidade de acionamento das termoelétricas, que são fontes mais caras. O problema, dizem os especialistas, é o crescimento dos chamados encargos do sistema, como a conta de desenvolvimento energético, com subsídios que precisam ser rateados por todos os consumidores. Aí veja, o preço não vai cair, mesmo com a melhora do nível das hidrelétricas, porque continuam inserindo penduricalhos na conta de luz. O planejamento do setor está sendo feito pelo Congresso e não mais pelo Executivo. E tudo é feito à mercê dos grupos de interesse. Então, vamos tirar o que não presta, né? Porque o aposto desse texto devia ser aqui, ó, depois do feito até o feito. Devia ser tudo aposto. Um pedaço que não serve para o texto mais, ó. O planejamento do setor está sendo feito à mercê dos grupos de interesse. Esse é o texto. Esse é o texto. Vocês estão pagando o preço do lobby. Quem tem força em Brasília, quem está ali no tete-a-tete, deputado, senador, grandes empresários, grandes jantares, vocês estão pagando essa conta. Eles estão passando para vocês pagar. E a turma do Lula batendo palma. Um exemplo de como o Congresso tem interferido aconteceu na semana passada. A Câmara dos Deputados aprovou em regime de urgência um projeto de lei que regulamenta a geração de energia eólica em alto mar, as offshores. O problema é que o texto veio recheado de jabutis. Oh, meu Deus! Oh, gente, a turma não sabia que o projeto prioritário da transição energética do Lula tinha jabutis. Oh, meu Deus! Os inocentes úteis, oh, coitadinho deles, é tipo o mercado de carbono, eles não sabiam que ia ter o jabuti. Oh, meu, de novo, reforma tributária, mercado de carbono, né, arcabouço fiscal, PEC do rombo, toda hora o jabuti, rapaz, e a turma não aprende, é inocente, são pessoas de muita fé no coração, sem malícia. Opa, perdoa, eles não sabem de nada. É um absurdo. Esse é o nosso Congresso. Esses são os nossos empresários, investidores, Faria Limas. Eles sempre são pegos de surpresa, gente. Estudam tanto, fazem MBA, sabe? Ganham destaque na empresa, faz hora extra, bate foto em viagem na Grécia. E no final do dia eles são pegos de surpresa. É inexplicável. Pessoas tão inteligentes e sendo pegas de surpresa. Investimento direto no país cai quase 40% de janeiro a outubro. Investimento estrangeiro no país, né? Um traz em porcentagem e o outro traz em números. Tem queda de 17 bilhões no acumulado do ano. Aquele L bem grande. Forte crescimento da economia chegou ao fim. Se você achou que tava ruim, calma, vai piorar e muito agora, assim. Se você fala, não, rapaz, tá muito ruim o Brasil. O que você achava que tá ruim é o forte crescimento. Agora a gente vem pro mundo real, o mundo Lula. Então, se prepara. Se tava ruim, é porque tava bom. Espera pra você conhecer agora o que é ruim. Aí, como eu falei pra vocês, algumas análises da rede social. Ainda não é essa aqui, não. Mas vejam só, porque tem a ver com a notícia anterior e essa daqui. Economia esfria e PIB do Brasil sobe só 0,1% no terceiro trimestre. O Vanguard fala, ó, vai vento. Acabou o vento de popa do governo de Bolsonaro, que deixou alicerces robustos na economia do Brasil, que inclusive é o que permitiu nesse forte crescimento. Teve um crescimento real, que foi a questão da super safra, do agro, etc., lá no primeiro semestre do ano, né, que acabou meio que surpreendendo os números. E acabou. Agora era Lula. O amor agora entrou com força. Aí, veja que engraçado, né? PIB 0,1%, a gente tá vendo várias notícias apocalípticas sobre o que tá acontecendo em termos da economia. Aí um rapaz chamado Kim Pfeiffer, não sou eu, ele fala assim, ó, o curioso caso do país, que o PIB cresce 3,2% anualizado,
impostos sobem, crédito diminui, inadimplência aumenta e o mais estranho de tudo, a arrecadação cai. Me explica isso. Tá subindo imposto, não tem crédito, tem uma sinalização forte, tem algum problema, inadimplência aumentando, que é sinal que o povo não tá com dinheiro para pagar, a arrecadação tá caindo, mas o PIB tá batendo 3%. Tudo normal. Aí o Rafael Globos fala assim, ó, infelizmente a realidade não se condiz com os números do IBGE. Mas, como o que importa são números, comemorem. A economia tá bombando. Aí você vê. Alta de pedidos de recuperação judicial cria mercado da crise no país. Calma, gente. Marcinho Pokémon disse que a economia tá voando. Todo mundo, a economia tá voando. A gente só vê notícia negativa, mas a economia tá voando. Aí você vê mais uma. Benefícios solicitados ao INSS têm salto e superam marca de 1 milhão por mês. Mais de 1 milhão de benefícios são solicitados por mês e o governo ainda busca explicação. Aí o Rafael Globos fala assim, ó, a parte destacada é a melhor. O governo não entende como, apesar do PIB bombando e desemprego nas mínimas, ainda tem tantas pessoas que estão tentando acessar benefícios sociais. Uma dica? A resposta está em quem divulga esses dados, em quem divulga esses números. É assim, é inacreditável. Eu quero realmente entender. Rapaz, eu tô nervoso sem entender. Como é que tá tudo dando errado, mas o PIB tá dando certo. Tá todo mundo reclamando que as coisas tá difíceis, que o preço tá subindo. Mas não, a inflação só tá sob controle. Não, PIB de 3%. É. Então tá, né? Então tá. Se um Pokémon falou, o IBGE do Pokémon falou, a gente acredita. Governo quer enviar ao Congresso novas medidas para arrecadação. Mas não pense em corte de gastos, dizem especialistas. Eu acho que a imprensa tinha que parar com essa história de medidas para arrecadação. Eu acho que a Consórdia vai falar o seguinte, ó. Governo quer enviar para o Congresso novas medidas para aumentar imposto. Vamos ser direto, né? Ou, sei lá, acabar com subsídios, acabar com facilidades. Deixar claro que o governo está querendo tomar dinheiro do povo de alguma forma nova. Especialistas consultados pela CNN apontam que, apesar dos esforços do governo para elevar a arrecadação e com as perspectivas de novas medidas, a promessa de déficit zero em 2024 dificilmente será cumprida se o governo não cortar despesas. E não vai. Na avaliação de Rodrigo Maia, medidas que aumentam a arrecadação são sempre bem-vindas, mas se não controlar as despesas, será muito ruim para a sociedade. Nem o Rodrigo Maia está defendendo. Aí você vê, essa nota aqui é um pouco mais longa. Propostas do governo para mudar arcabouço e orçamento acendem luz amarela no mercado. É aquele efeito... Já assistiu Piu Piu e Frajola? Você não assistiu? Todo episódio do Piu Piu e Frajola, normalmente é assim, ó. Piu Piu tá na gaiola, é um passarinho, e o Frajola é um gato. Ah, tá na gaiola, balançando, né? Aí o Frajola vem pra tentar pegar ela, pra comer ela. O gato quer comer um passarinho. Aí Frajola vem na maldade, aí ela olha e fala... Ela vê o Frajola. Aí quando ela olha pro Frajola, o Frajola olha pra ela, aí o Frajola se esconde. Fala, eita, ela não pode me ver, senão ela vai sair correndo. Aí ela vê o Frajola e fala... Será que eu vi um gatinho? Aí o Frajola vem de novo. Ela tá quase nela e ela vira assim, ela se esconde. Rapaz, será que eu vi um gatinho? É a Faria Lima, né? Ligaram a luz amarela. Era pra estar tocando sirene vermelha, sabe? Sabe aquele filme pós-apocalíptico, que tem umas sirenes assim no meio da rua, o pessoal correndo, desesperado com a mão pra cima? Era pra estar assim, né? Operação Desespero. Luz amarela. Acho que tem alguma coisa errada. Acho que eu vi um gatinho. É os piu-pius. Os piu-pius brasileiros. Governo e Congresso têm feito movimentos na área fiscal que já colocam em alerta os especialistas em contas públicas.
Economistas ouvidos pelo Estadão apontam perda de transparência e irrealismo orçamentário em meio a propostas que alteram a contabilidade federal e modificam o novo arcabouço fiscal antes mesmo da regra entrar plenamente em vigor. Há quem veja, inclusive, contabilidade criativa. Dilma. No rol de medidas, as mais recentes são a tentativa de reduzir o bloqueio de gastos em 2024 para blindar os investimentos e emendas em ano de eleição municipal. Olha a maldade. Isso não ajuda. A gente tem uma regra fiscal mais frouxa, né? Eles achavam que ia derrubar o teto de gastos e o Lula ia vir com a regra mais dura. Não. Meu Deus, né? Foram enganados de novo. E agora não temos mais certeza do compromisso do governo com a regra. Pelos comentários do presidente Lula sobre o contingenciamento. Antes eles tinham certeza, agora não tem mais, né? É uma direção errada, contrária ao que houve desde o impeachment de Dilma, em que se buscou o aumento da transparência da contabilidade pública. Oh, meu Deus do céu, coitadinho dele, né? A fala evidenciou o embate fiscal entre as alas políticas e econômica e exigiu articulação por parte do Haddad, que saiu vitorioso. A meta zero foi mantida, mas com o compromisso de que o contingenciamento ficaria em torno de 23 bilhões, praticamente metade do montante inicialmente previsto de 53. Era para travar 53. A Haddad só vai travar 23. Ou seja, tem 30 bilhões que é de eleição, né? Teve que fazer investimento. A saída foi costurada no Congresso, com Randolfo Rodrigues, que apresentou uma emenda, a LDO, a sugestão ao relator da proposta, o deputado Danilo Forte, é de que o aumento real, mínimo da despesa de 0,6%, esteja garantido, mesmo que isso signifique não cumprir a meta. Na prática, isso leva a um bloqueio menor de gastos. Como antecipou o Estadão, na última sexta, porém, o Danilo Forte falou que não vai aceitar essa emenda. Rapaz, eu não vou aceitar essa emenda não, bicho. Pra vocês terem 30 bi pra gastar 53, rapaz, eu não vou aceitar não. Não quero ser o responsável pelo desequilíbrio financeiro do país, nem pela insolvência fiscal. Porque o PT vai, quando der errado, o PT vai procurar um culpado. Falou, não, foi o Danilo Forte, o relator da proposta. Mas assim também, né? Às vezes ele tá falando isso da boca pra fora, né? Pra aumentar o valor do passe. Nada, o Lula chama ele pra conversar, pergunta se na base eleitoral dele, rapaz, não tem algum projeto aí precisando de apoio do governo, uma liberação de emenda, né? Um ministério. Aí é capaz do Danilo Forte abraçar. Vamos ver os próximos dias. Aí, vão lá conversar com o Marcos Mendes, que é amigo do Haddad, mas também brigado. Ele diz que o governo vem apostando em manobras. Não tem como não pensar na contabilidade criativa do período Dilma. O que era? Tira isso do resultado primário, tira aquilo da dívida líquida, ou seja, massagear a contabilidade para apresentar números que não refletem a realidade. Mendes avalia que as práticas fiscais que considera criativas por parte do governo e do Congresso começaram ainda no final de 2022 com a PEC de transição. A PEC do rombo. Nossa, é mesmo? Começou ali. Ou seja, no primeiro movimento do Lula já começou a criatividade. Que bacana, né? E os trouxas estão aí. Não, governo Lula, vai dar certo. Vai dar errado, vocês estão vendo. E quando der errado, vai ser aquele momento que as pessoas vão estar mais propícias a ouvir as sugestões da turma da direita. Por isso que eu venho insistindo que, cada vez mais, segurança pública também não pode ficar de fora. A direita precisa começar a desenhar qual o seu projeto de país para apresentar para as pessoas. Que o Brasil do Lula já falhou, todo mundo já viu. A população vai começar a acordar com mais necessidade do ano que vem. Mas vamos lá. Vamos falar rapidinho da indicação do Dilma. Olha só, rapaz. Lula vai pedir votos às vésperas da sabatina no Senado. O governo tem uma planilha de indecisos e o presidente disse que telefonará para eles a fim de garantir o maior apoio possível ao ministro, né? Vai pedir, etc. Ainda tá viajando, não tá com muita pressa para voltar. Obviamente o Lula ia pedir votos.
Isso não surpreende ninguém. Essa daqui surpreende um pouco mais. Ministros da corte entram em campanha para garantir votos para o Flávio Dino no Senado. A nota até fala de quem tá pedindo votos. O favorito de votos, o que vocês mais amam tá pedindo votos. Enfim, ó, eles estão telefonando para presidentes de partidos e parlamentares de centro-direita, considerados mais moderados, ou seja, aqueles que não estão entre os bolsonaristas radicais, para dar depoimentos pessoais em favor do ministro da Justiça de Lula. É por notícias como essa que eu não tenho muita esperança. Eu queria nutrir esperança, mas eu tenho que ser realista. Eu falo, rapaz, gente, olha, é a Globo apanhando. Todo o consórcio está apoiando. A Globo mais do que os outros. Tem o governo federal, a máquina da mão. Você tem a cúpula. Aí não é nem mais o judiciário, né? Dos donos do país. Falando, ó, vota nele, viu? É bom ele vencer, viu? A gente tá te avisando, viu? Ó, sei que é secreto o voto, mas é melhor você votar a favor, viu? Enfim. Aí, essa daqui não me surpreende. Mas Nelson Jobim, que já foi ministro do Supremo, entra em campanha junto a senadores por Dino no STF. E acho que chegou o dia que eu tive que concordar com o Mainardi. Sim. Só faltava ele, Nelson Jobim, o homem do BTG de André Esteves. E é isso aí mesmo. Jobim é funcionário do BTG. Vai olhar pra quê? Veja qual o cargo. O nome do cargo dele é sensacional. Tem tudo a ver com isso daí. Por que os bancos estão tão interessados nisso, né? Rapaz. Os bancos estão, parece, bem contentes aí, né? Com o trabalho do governo Lula. Vamos ver, né? Vamos ver. E aí, como eu disse, só notícia boa nesse país. Só quando fala de Bolsonaro, parece que não tem pra onde correr. Bolsonaro se envolve em articulação no Senado para barrar Dino no Supremo. O Norinho tá participando aí, ativamente. Ele planeja procurar senadores que o apoiaram na campanha de 2022 para pedir voto contra Dino. E isso daí eu acho que é o mínimo. Bolsonaro falou sobre isso. Ele falou uma coisa que chamou minha atenção. Vou mostrar para vocês o porquê. Ele cita o nome, ele fala do Kassab propriamente dito. E vocês vão entender por que chama um pouco minha atenção. Cadê, senhor? Como eu estou rodando o Brasil também, junto com a senhora Michele, no PL Mulher, para a gente nos fortalecer por ocasião das eleições que vem pela frente. Não quer dizer que todo mundo que está no meu partido PL é santo, é de direito. Tem gente, algumas poucas pessoas de outros partidos que também são, como tem algumas pessoas no partido do Kassab, né, que estão contra a indicação do Dino, né, que defendem, por exemplo, as questões que representam a tradição do povo brasileiro. O Kassab está defendendo toda essa barbaridade, porque não quer perder 3 ministérios em Brasília. O cara indica 3 ministros pelo PT e quer usar a bancada dele agora, tá, para aprovar o Dino, para continuar com a boquinha de 3 ministérios. Então, o Kassab é um péssimo exemplo do que está acontecendo em Brasília. Agora, o que precisamos de vocês? Tem que acreditar, tem que correr atrás, tem que ter inteligência, tem que fazer as coisas realmente com razão, não pode ser pela emoção. Vira aí, né? Kassab tá se movimentando. Tem 3 ministérios. E ele não quer perder os ministérios. Então, assim, né? Tá aí nessa confusão. E por que isso aí chamou minha atenção? Primeiro, o PSD, o maior partido do Senado, tem 15 senadores. São 15 votos. E a priori, a ordem é fechar questão para apoiar o Dino. E por que também chamou minha atenção? Ontem, de madrugadinha, 5 da manhã, 5h30, saiu essa nota. E esta reunião, ela também foi divulgada na Folha de São Paulo. Na Folha se falou sobre outras coisas. Falou sobre questão de ICMS, falou de outras coisas lá, falou de Sabesp. Teve a reunião de deputados estaduais de direita com o Tarcísio. Nessa nota só fala do Gil Diniz.
Na nota da Folha fala que o Meca, o Lucas Bove, o Gil... São 5 pessoas. Também estavam lá. Enfim. Aí, olha o que diz a nota do Capelli. Clima esquenta é reunião de Tarcísio com bolsonaristas. O grupo de parlamentares levou uma série de reclamações a Tarcísio. A primeira foi o fato do seu secretário de governo, o Kassab, presidente do PSD, direcionar o apoio da sigla à indicação do Dino para o Supremo. Exatamente o que Bolsonaro está falando. Como representante de um governo conservador, alegaram os parlamentares, o governador não teria de tolerar tal postura. Os deputados pleitearam ainda mudanças na Casa Civil, Secretaria de Comunicação e na TV Cultura. Entre os bolsonaristas que organizaram a reunião está o Gil Diniz. Aí, ele pensa o seguinte: se o Kassab está se movimentando para ajudar o Dino porque não quer perder ministério, o mesmo Kassab, ele também tem espaço no governo do estado de São Paulo. Então, não, posso estar errado. Mas acho que a demanda que o pessoal pode estar levando é o seguinte: Tarcísio, tem uma pressa no Kassab. Fala pro Kassab escolher o Lula ou aqui. Se ele escolher o Lula, dá uma rasteira nele. Porque assim, se o Kassab tá com medo de perder espaço a nível federal, o Kassab deveria ter este mesmo medo no governo de São Paulo. Deveria ter esse mesmo medo de perder também. Essa questão, gente, do Dino, assim, na minha humilde opinião, e conversando com algumas pessoas, a maior oposição que poderia ter é se os governadores realmente entrassem em campo. Entrassem em campo para fazer de tudo para os seus senadores não votarem a favor. Chegar lá o Caiado, se o caso realmente tivesse boa vontade, chega, faz pressão. Senador, você tem espaço aqui no governo. Você vai perder o espaço aqui no governo, senador. Você vai perder. Então, pode ter certeza que os senadores de Goiás tem espaço, tem algum espacinho lá com o Caiado. Mas pode ter certeza. Se não tiver, você fala assim: então, senador, esquece isso, senador. Por que é que o senhor tá preocupado? Antes de tentar fazer um bem bolado, eu não quero sair do meu programa de governo. O senhor aí também pode ver quais são as demandas do senhor. E vamos ver o que dá para ser feito. Vamos ver, para realmente sim, para a população continuar podendo progredir. E eu vou abrir aqui espaço no governo. Indicações do senhor, agora sim, boas indicações também, né? Sem esculhambação. E aí você realmente tentar modificar, porque aí você teria uma espécie de moeda de troca para você tentar converter o tipo de votos. E aí teria que entrar em campo, né? Os governadores de direita, ou pelo menos os governadores que não são a favor do Dino pro lado de lá. E tem muita gente. Tem muito governador aí que acho que se quisesse, conseguia virar voto. Pelo menos eu vejo as coisas assim, né? E dá uma prensa mesmo, dá uma tratorada. Outra coisa que me chamou a atenção nessa reunião, o pessoal preocupado com a SECOM e a TV Cultura. A TV Cultura, ela vem sendo aí alvo de algumas críticas nas redes sociais. As participações constantes, né, e recorrentes da Patrícia Campos Melo, sempre atacando a direita, muitas vezes atacando Bolsonaro. O Sakamoto também tá sempre lá batendo cartão. É bom pra Vera Magalhães, né, na Roda Viva. Enfim, você vê que os deputados podem não conseguir a demanda, mas os deputados foram levar, né, o clamor da população pro Tarcísio. Fala, Tarcísio, o pessoal tá muito feliz com a TV Cultura não, viu? Dá um jeito aí, irmão. Dá um jeito aí que tá ruim. E eu acho que realmente tá ruim. Eu tinha que dar uma melhorada nessa TV Cultura. Mas vamos lá. Temos notícias melhores. Essa pra mim foi a melhor dos últimos dias. Lula perde no primeiro ano de governo, eleitor que garantiu sua vitória. E tem umas coisas aqui que fazem muito sentido. Fala assim, ó. Com a aproximação do final do ano, diversas empresas de pesquisa têm feito levantamentos acerca do desempenho do governo federal. O resultado, no entanto, é bastante preocupante para o Lula. Em um país que se saiu extremamente dividido das urnas, qualquer vacilo pode ser o fortalecimento do outro lado. Pela primeira vez, as indicações mostram maior rejeição do que aprovação ao governo, e um ponto que deve acender o alerta no Planalto é que as expectativas com o futuro são desoladoras. A Quest, contratada pelo Banco Genial, mostrou que para 49% dos brasileiros o país caminha para a direção errada. O número supera em 6% aqueles que concordam com o caminho para
para o qual o Brasil segue. Também foram 6% os que deixaram de aprovar o governo, segundo a pesquisa. Outra pesquisa que foi feita pela Atlas mostrou que 45,1% dos entrevistados consideram o governo ruim ou péssimo, em contraponto a 42,7% que classificou como bom ou ótimo. Ou seja, a aprovação está menor do que a desaprovação. A boca do jacaré fechou. Essa virada de chave, no crepúsculo do ano, frustra a ideia do governo que se lançou com o slogan de união e reconstrução. A reconstrução não está sendo vista pela população que, inclusive, olha para o futuro com apreensão ao não concordar com os rumos da gestão. E a união merece uma análise à parte, já que, apesar do tradicional mapa eleitoral mostrar a divisão azul e vermelha do país e o sul e sudeste estarem sempre preenchidos de azul, Lula obteve resultados importantes nessas duas regiões que foram fundamentais para garantir sua vitória com pouco mais de 2 milhões de votos. Foram os 2%. E aí eles estão pontuando que o desgaste que o Lula vem tendo se dá principalmente nessas regiões. Um exemplo importante foi a diferença de resultado na capital paulista, São Paulo, quando se compara 2018 e 2022. Na primeira, Bolsonaro, em 2018, venceu Haddad com 20 pontos de diferença. O ex-presidente somou 60,38 contra 39,62 do Haddad. 4 anos mais tarde, Lula vence Bolsonaro por 7%. Uma mudança drástica na cidade com o maior eleitorado do país. Isso daqui até nos traz a malícia que o senhor Duda Lima e Murilo Hidalgo da Paraná Pesquisas estão promovendo, gente. Aquela história de a cidade de São Paulo é mais à esquerda. Cara, olha só. Isso em 2022. Todo esse processo com tudo o que aconteceu em 2018 foi 60-39. Foi 20 pontos de diferença. Muita coisa aconteceu. E do mesmo jeito que muita coisa aconteceu de 2018 para 2022, muita coisa já está acontecendo de 2022 até 2024. Então esse papo de não, São Paulo, né? É um eleitorado mais à esquerda. Eu não sei se é bem assim, cara. Não sei se é bem assim. As coisas estão mudando. E o Lula vem derretendo. São números, são dados. Mas Murilo, mestre das pesquisas, Duda Lima, mestre dos boletos, esses dois, quando se unem, meu Deus do céu, é sabotagem certa. Sabotagem certa. E o Valdemar, né? Com aquele... Valdemar, gente, tá andando com Bulgari de ouro no braço. Rapaz, falei assim, que tá de brincadeira ver esse Valdemar. A galera me contando, eu falei, é sério, gravata da Prada. Fala que é mentira, Valdemar. Tava vestido assim ontem. Ontem tava com o relógio de ouro da Bulgari, gravata da... Falei, nossa senhora, viu? Tá bem. O velho tá bem, mas tá feliz da vida. Você nem quanto é que custa uma coisa dessa, mas eu sei que eu nunca vou ter na vida. Não vou falar isso, não vou praguejar minha vida não, né? Que um dia eu possa ter condições, mas não vou ter, que eu acho que pra mim é muita ostentação. Não sou a favor dessas coisas. Sou um cara modesto. Mas vamos voltar. Ao analisar os números das pesquisas, chama a atenção que a queda brusca da aprovação de Lula se dá justamente nessa proporção da sociedade brasileira. Será que não tá tendo uma mudança no eleitorado de São Paulo? Não sei, né? No Sudeste, queda de 6%. No Sul, queda de 10%. Só com isso, já virou o jogo. O bem já virou. Já virou. Já não ganhava mais se a eleição fosse hoje. A união que tanto se prega no slogan governamental e caminhava com algum sentido após o resultado das eleições parece não ser mais exitosa a partir do momento em que as diferenças regionais começam a se apurar mais intensamente. O azul e o vermelho do mapa, em vez de caminharem para uma simbiose roxa, estão ganhando contornos mais vivos. Apesar de alguns elementos recaírem positivamente sobre o governo Lula, como uma certa melhoria nos preços dos alimentos... Melhoria? A gente viu que não, né? E alguns itens como óleo de cozinha, né? Uma boa expectativa com Desenrola Brasil. O custo de vida para o brasileiro está muito alto. O valor de aluguel, conta de luz, que vai aumentar, a gente viu, né? Vai aumentar. A água, preço dos combustíveis, que vai aumentar também, a gente falou do diesel, né?
e a baixa recomposição salarial afetam diretamente o dia a dia das pessoas. A comparação se dá de maneira muito simples e sempre repetida em grupos de foco. Com R$300 antes, se saía com carrinho de compras cheio, e hoje não dá para absolutamente nada. Como é que o preço da comida abaixou se não dá mais para nada? É a matemática Miriam Leitão. E tem outra coisa. A cobrança de imposto de importação em redes de compras online internacionais como Shopee e Shein e o veto na desoneração da folha são pontos isolados, mas que, quando conjugados, dão a sensação de que o país que cobra mais impostos aos habitantes em uma fase de vaca magras. O final de ano, especificamente, também é uma época em que as pessoas acabam por gastar mais. Por Natal, então vai gastar, mas começa a ver tudo caro, tudo. E rapaz, fica duro, né? Fica ruim. Portanto, a percepção ganha contornos ainda maiores. Vai vir PVA, pagar início do ano, matrícula das crianças, né? Aí, olha esse tweet dos últimos dias. Felipe Neto, passapanista. Ele não vai criticar o Lula. À toa. É uma burrice sem fim essa decisão do governo em voltar atrás e taxar as compras internacionais abaixo de $50. Não vai gerar arrecadação relevante. Vai munir a oposição, vai prejudicar muito a percepção do povo sobre a gestão. Inacreditável a falta de visão sobre comunicação. Felipe Neto tá lendo, rapaz, vai dar ruim. E para você ver em números por que vai dar ruim, vamos olhar, né? Primeiro, o ódio que os esquerdolas têm do pobre. Esquerda não gosta de pobre, tudo preconceituoso, ó. Mimimi, taxaram minha compra na Shopee. Mimimi, taxaram minha compra na Shein. Mimimi, taxaram minha compra na AliExpress. E quem reclama se diz pobre. Pobre não sabe nem o que é importação. Quem reclama é classe média metida a rico, que apertou 22 na última eleição. E aí esse rapaz, né, tão preconceituoso, Marcelo Barros, toma essa checagem. Segundo o estudo, o que ninguém vê, a realidade do consumo digital nas periferias, feito pelo grupo HSR Specialist Researchers, foi identificado que 59% dos moradores de favelas fazem compra online, sendo Shopee e Mercado Livre as principais plataformas. Nas últimas horas eu tinha mandado mensagem para tirar uma dúvida de um videogame com um menino que eu conheço do Brasil, né? Aí eu mandei pra ele e falei, mano, me tira uma dúvida aqui. Eu queria saber pra ele não vou falar o que eu tava perguntando pra ele não, né? Mas enfim, tava perguntando pra ele pra continuar jogando de graça. Aí eu falei, e aí depois a gente começou a bater papo de algumas coisas, né? Ele nem sabe que, sei lá, que eu faço vídeo de política nem nada. A gente se conheceu na internet. Ele não tá voando nas coisas. A gente trocando, mas ele sabe que eu sou na Austrália, né? A gente conversando, ele falou, rapaz, bicho, tu tá acompanhando o que tá rolando no Brasil? Eu falei, não, o que, velho? Ele falou, rapaz, imposto, bicho, pra tudo que é lado. A gente tava comprando as coisas do AliExpress, isso aqui, aquilo outro, agora tudo é imposto, velho. Dobrou o preço. Rapaz, tá muito difícil viver aqui agora, velho. Essa coisa que o Lula fez, ele não é de esquerda. Diz que ele não é, mas também não é Bolsonaro nem nada. É o cara que não acompanha a política, mas de esquerda não é. Rapaz, aí vai dar ruim, viu, velho? Eu tô vendo, tem muita gente aí que tá insatisfeita, viu? Muita gente, e ele tá em várias comunidades de jogo. Sim, realmente o Lula tá tomando medidas que estão prejudicando a opinião pública, a sua imagem perante a opinião pública. E que continue assim. E aí, por fim, o Estadão está falando o seguinte, que as viagens de Lula pelo mundo com gastos exorbitantes e comitivas recheadas de ministros e assessores, além de um protagonismo ao estilo blogueirinha da primeira-dama, também são mal vistos pela população. E olha essa parte agora, olha essa parte. Apesar do entendimento que é necessário, né, um maior ativismo brasileiro no cenário internacional, não, realmente tem que viajar. Apesar disso, olha agora, Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, deixou um comparativo na cabeça do brasileiro quando se hospedava em embaixadas, comia refeições populares, como o episódio da pizza na calçada de Nova York, nos Estados Unidos. Aí vem o ódio da imprensa, ó. Apesar de apelativo e até hipócrita, blá, blá. Ô, irmão, até hoje tá a mesma coisa.
Dói, né? Dói ter que assumir. Dói, né? Assumir que Bolsonaro era um cara humilde. Um cara humilde, velho. Que tinha um respeito. Isso não é um respeito... Gente, isso não é questão de imagem. Isso é você ter simancol. É você realmente ter respeito pelas contas públicas. E tá pagando imposto. É pouco, mas é o exemplo. O exemplo que arrasta. Aí precisou chegar no final de 2023 para a imprensa falar sobre isso. Porque até então, a imprensa nunca fazia questão de divulgar. Parabéns aí, né? Bolsonaro. Toda a turma que sempre fez questão de fazer aqueles videozinhos, né? Ó, a gente vai dormir hoje, a gente dorme por aqui, ó, na base, pá, olha aqui como é a cama. Parabéns aí quem teve essa iniciativa. O Estadão tá atestando que valeu a pena. Valeu a pena, Jair. Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Às vezes a gente fala assim, pô, pra quê, né? Valeu a pena. Tão vendo. Tão vendo. Tá na memória do brasileiro. A participação brasileira nos conflitos internacionais também está no radar das críticas feitas à imagem do governo. É falar sobre a questão na Rússia, na Ucrânia, né? Questão de Israel, Grupo H agora, Venezuela. E aí colocam o Brasil no eixo que é rejeitado pela maioria da população. É quando Lula coloca as relações internacionais brasileiras como ponto-chave de seu governo, é natural que a discussão sobre suas ações recaia sobre esse ponto. E qual é o diagnóstico que você tem pro ano que vem, gente? Que isso vai piorar. Isso vai piorar. Vai piorar. O cenário é extremamente propício para a direita em 2024. É só organizar o meio de campo. Ainda mais para 2026. Temos que dar, sabe, uma institucionalizada, uma profissionalizada, melhorar nosso discurso, mostrar que estamos mais maduros. Pra gente mais vencer, mas vencer com folga. Vencer tirando onda. Aí saiu outra nota também bem interessante. Em entrevista. Está em jogo não a decisão sobre a economia, mas como quero criar filhos, dizem pesquisadores sobre a polarização. O Thomas Trauman, ex-porta-voz da Dilma, ex-assessor do Palocci, escreveu um livro junto com o Filipinho, da Quest, que é instituto bem lulista, e falaram o seguinte, que a divisão entre apoiadores do Dilma e de Bolsonaro se consolidou e transbordou por o cotidiano. Mais que isso, ela veio para ficar. Nem se discute mais acabar a polarização. Acabou, irmão. Já veio. Para ficar. Não vai desaparecer. O livro trata as eleições de 2022 como um marco de uma nova polarização no Brasil. O que é que mudou? Bom, em outras eleições, o que a gente via era uma disputa entre grupos políticos. A partir de 2022, vemos a consolidação de um processo de competição de identidades, no qual cada bolha foi ficando cada vez mais parecida internamente, ao mesmo tempo cada vez mais diferente uma da outra. Em 2022, com a polarização afetiva, a gente só entra nesse abismo do só eu tenho razão, só meu grupo está certo, papapá. O que está em jogo não é uma decisão técnica sobre economia, mas como quero criar meus filhos, onde quero estudar, que restaurantes quero frequentar, que músicas e artistas quero ver e ouvir. Isso é muito diferente. Ou seja, a pauta de costumes, ela veio e tá aí. E Bolsonaro tá certo em se preocupar com ela. E os especialistas estão atestando isso. Como esse voto apareceu na disputa entre Lula e Bolsonaro? Aí o Filipinho fala: grupos muito diferentes se dividiram para um lado e para o outro. E quando se encontraram, começaram a perceber que se pareciam, apesar das diferenças e objetivos menores. Tinham visões de mundo parecidas e isso os unificava. Você descobre que pensa igual sobre várias coisas, né? Tem um ethos comum e isso é o que unifica. Inclusive quem não é apaixonado, ideologizado, radical, isso te faz parte dessa identidade. Isso daqui, trocando em miúdos, é falando o seguinte: Bolsonaro e o Lula, cada um em seu campo, conseguem uma unidade. Eles conseguem dar unidade ao movimento. Eles conseguem dar unidade ao movimento. E por isso que é tão importante pro Duda Lima, pro Murilo, a turma da direita permitida, tirar o bolsonarismo do estado de São Paulo. Porque o estado de São Paulo é o estado-chave pro Brasil, para tudo. Se você tira o bolsonarismo de lá, manda Eduardo lá, vai lá, Eduardo, vai ser senador em Rondônia. Aí faz a festa. Faz a festa.
Eles querem avançar com a filinha, gente. Porque no dia que não tiver mais o Bolsonaro, a unidade se quebra. E aí começará as disputas internas. Veja hoje, o que é que muita gente diz? Vou esperar Bolsonaro falar quem vai ser o candidato dele. Irmão, não vou esperar Bolsonaro. Tá todo mundo aí. Então, assim, a turma tenta se destacar, só toma paulada. Na esquerda, você acha que na esquerda tinha chance de alguém falar você candidato lutando Lula? E o cara lá falou, irmão, senta ali no canto que é o Lula, viu? É o mesmo processo. Não tem como. Por isso que a galera fica tão desesperada. E aí, da mesma forma que tem a parte da esquerda que torce pro Lula, vai, se aposenta da política. No dia que o Lula se aposenta da política, o PT não vai ter mais a hegemonia. E no dia que Bolsonaro se aposentar, aí vocês vão ver um pega pra capar. Vida permitida, liberais, os prudentes sofisticados, o bloquinho do agro, o bloquinho mais conservador, o bloco, sei lá, o bloquinho ali das Forças Armadas, tem os seus candidatos. E vai ser a briga pra tudo que é lado. Disputando nos espólios. Se for um negocinho abrupto, mas pode anotar. Aí o Thomas Trauma falou assim, ó, por isso a terceira via nunca teve chance. Assim como temos muito claro que não vai ter chance em 2026. Não tem espaço. Dois caras de esquerda já estão cravando. Não tem terceira via. Eles vão ficar cada vez mais unidos e brigando para impedir que o outro retorne. A esquerda e a direita. Do ponto de vista geográfico, quem já falou sobre o Sudeste é apontado como central para a vitória do Dilma. A região será cada vez mais estratégica. Aí o Felipe fala, ó, a calcificação é em grande medida marcada pela maneira como o Sul e o Nordeste vem votando desde 2006. O que mudou foi o Sudeste. Basicamente Minas, a cidade de São Paulo e a cidade do Rio. As campanhas presidenciais vão ser cada vez mais forçadas a olhar para os blocos de regiões dentro dos estados e bairros, dentro das cidades onde vivem as pessoas que ainda não estão calcificadas. Os swing voters. Vai ser coisa assim muito específica, mas olha a cidade que eles estão falando. E no que dá, né? Estão querendo tirar Bolsonaro da disputa da cidade de São Paulo. Ricardo Nunes contratou Duda Lima para garantir que o PL não ia lançar candidato. Pesquisa aponta 2 empates técnicos. Bolsonaro deverá definir quem vai para o segundo turno em Manaus. A Anitta fala, ó, corre aqui, Duda Lima. Né? Bolsonaro tira voto. Bolsonaro tira votos, né? Corre aqui. Corre aqui. Respeita o homem. Respeita o homem aí, ó. Mais uma vez, o Poder 360 é o único jornal que vem. O Estadão já falou uma vez ou outra, mas tá ali, ó. Bolsonaro é ovacionado por apoiadores no Rio Grande do Norte. A gente já comentou sobre isso, foi o outro dia. A gente falou do dia 1, eu acho. Aqui as imagens do dia 2. Tá lá, ó. Lá vai o homem. Onde vai, é uma multidão de gente. Isso no Nordeste. Nordeste que é mais vermelho, né? Eu acho que o Bolsonaro o Bolsonaro tá crescendo no Nordeste, viu? Eu acho que o bolsonarismo tá crescendo no Nordeste. Tem mais uma fala do Jair, mas senão vai ficar muito longo. Vou dar, só pra terminar. Só pra gente terminar com ela, porque vai fazer sentido. Vamos ouvir o velho. Eu tenho falado com o presidente do partido que nós somos o maior partido da conversa hoje em dia. Não é possível acreditarmos que o PL não tem um candidato em todas as cidades com mais de 200 mil habitantes, e principalmente em São Paulo. E é o terceiro orçamento do Brasil. O PL tem que ter um candidato aí, perfeitamente identificado conosco. Ricardo Nunes, não tenho nada contra o Ricardo Nunes, ele é do MDB. Se nós tivermos candidato nosso, o Ricardo vai concorrer à eleição, obviamente. Se um de nós dois, se ele for para o segundo turno, juntamente com outro candidato, vamos supor, de esquerda, nós vamos votar com ele, sem problema nenhum. Eu tenho uma simpatia grande pelo Ricardo Salles, não posso negar isso daí. Ele é do nosso partido e é um bom candidato, no meu entender, em São Paulo. A adesão, em parte, passa por mim, uma grande parte pelo presidente do partido. E nós temos que crescer. A maior cidade do Brasil, onde um vereador, aí em São Paulo, né, tem uma importância enorme, como no Rio de Janeiro. Nós conseguimos sacar o Ramagem para vir, que é um delegado da Polícia Federal, para vir candidato por lá.
o Ramagem tem chance de chegar, tem essa chance. E faremos uma bancada grande de vereadores lá no Rio de Janeiro. São Paulo não pode ser diferente. Eu acho que o Salles, além de ter chance de chegar, poderiam fazer 10, 12, 15 vereadores em São Paulo. Se nós não tivermos uma cabeça de chapa aí, cai talvez a metade o número de vereadores. E o PL, né, tem bons quadros, e nós devemos buscar as pessoas que querem vir candidato. Eu vejo uma... Gente, eu não vou nem falar do Salles. Pra mim não é isso. Se você tirar isso, porque às vezes a pessoa fica muito focada na questão do Salles. Gente, olha o pensamento do Jair. Olha o pensamento do cara. O cara tá pensando no grupo. O cara tá pensando no movimento. O cara tá falando, rapaz, se a gente tem um candidato cabeça de chapa, a gente vai meter 15 vereadores. Se a gente não tem, é 7. O Jair tá preocupado com base. O Jair tá preocupado com governabilidade. O Jair sabe que às vezes, se você tem a maioria na Câmara dos Vereadores, o prefeito, pode ser quem for, não vai aprontar do jeito que queria. Porque não vai ter maioria. Ele diz, olha a importância de um vereador na cidade de São Paulo. Quem da direita tá falando sobre isso? Só tem esse cara, pô. De novo. Toda vez que tem algum assunto de extrema importância, só tem o Jair pra falar. Só tem o Jair pra falar. Só tem o Jair pra falar. Eu não tô falando que os candidatos tinham que vir pra fazer campanha pra um, pra outro, etc e tudo mais, mas é o discurso, gente. É levar para a população a maturidade política. Sabe, aos deputados ensinando para os seus seguidores falar, gente, olha só, temos que trabalhar, é importante ter força suficiente para ter um cabeça de chapa, senão tá colado, tá a nossa bancada de vereador, porque isso é importante, tamanho de bancada, formar base, já mirando 2026, que esses vereadores, às vezes, vão fazer os deputados estaduais, às vezes eles mesmos se candidatam, porque muitas pessoas, até o próprio suplente é um cara de direita, então ainda que ele saia da vereança, vá pro deputado estadual, o suplente que tal também é um cara bacana, e vai construindo a escadinha, vai fazendo o que a esquerda sempre fez esses anos todos. Agora, quem que tá preocupado com isso? Quem é? Bolsonaro. Bolsonaro. Me perdoa, mas eu não vi esse discurso ninguém falando. Não vi ninguém. E não é de agora. Saiu a nota no Metrópole, se não me engano, no Igor Gadelha, a gente vai comentar, que falava, Bolsonaro, o verdadeiro objetivo, a verdadeira preocupação, o objetivo de Bolsonaro com a indicação do Ramagem. Fala que Bolsonaro está preocupado em eleger vereadores. Aí, e ele continua. Ele vai na tecla. Todos os assuntos importantes do ano, o bicho meteu o dedo. E tá aí. E tá rodando o Brasil. Como ele falou, tô rodando o Brasil. Tá fazendo. Tá fazendo base, né? Tá demais. Vai lá, Jair. Vai lá. Estamos aqui pra passar aquele pano. Porque não tem como não passar, né? Enfim. Só o Jair pra salvar o dia. Não tem como falar desse cara, não sei notícia boa. Fala a verdade. De coração mesmo. Às vezes você pode até ficar meio chateado com ele, mas diga. Diga se não tem como, pô. É sempre uma notícia boa. Ficamos por aqui. Se gosta do meu trabalho, pode estar no canal. Tem um botão de valeu. Tem um peito na descrição. Tem um Atlas brasileiro, quimpan.com.br. E dia 15, saiu de outubro. Opa, amanhã acho que eu vou mostrar pra vocês o de novembro. Pra ver como é que tá a memória de vocês. Se vocês lembram lá dos principais eventos mês passado, que eu já montei, a gente já tá começando a fazer o de novembro. E daquela curtida compartilhada, volta amanhã. E deixa aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, galera. Fui!